tópico que abordaremos nesse vídeo é mecânica respiratória. Tentamos facilitar o entendimento desse assunto por meio da apresentação por perguntas. Então, elaboramos 4 perguntas que serão respondidas durante todo o vídeo. Então, vamos às perguntas. Primeira, quais os músculos da respiração? Segunda, quais são as propriedades do pulmão e da parede torácica? Terceira, quais as forças e pressões atuam durante a respiração? E quarta, qual a sequência de eventos da respiração? E por fim, teremos um esclarecimento por toda a matéria de mecânica da respiração. Então, falando tudo isso, vamos à obra. Muito bem, a primeira pergunta é: quais são os músculos da respiração? Vamos começar falando da inspiração. Nesse desenho eu posso ver o músculo mais importante da inspiração, que é o diafragma. E o diafragma é uma fina camada de músculo inserida aqui debaixo das costelas inferiores. E durante a inspiração, o diafragma contrai, puxando o conteúdo do abdômen para baixo, certo? Forçando o conteúdo do abdômen para baixo, como mostra aqui a direção na minha seta. Aumentando a dimensão vertical da cavidade torácica. Ainda na inspiração, eu vou ter a ação dos músculos intercostais externos e dos músculos escalenos, que se contrai, aumentando o volume da caixa torácica no seu sentido anterior-posterior e no seu sentido lateral. Como isso acontece, eu vou mostrar agora nesses movimentos. O primeiro movimento é o movimento comparado a de uma alça de um balde, em que as minhas costelas são levadas para cima e para fora, como mostra aqui o desenho, e dessa forma eu estou aumentando o meu diâmetro lateral do meu tórax, certo? E eu tenho também o movimento de alavanca, em que as minhas costelas elas são levadas mais para longe da minha coluna vertebral, tá certo? Veja aqui que a costela estava mais próxima da coluna vertebral, ela é levada mais para longe, e dessa forma eu estou aumentando o meu diâmetro antero-posterior, tá certo? Da minha caixa torácica. Esses dois movimentos acontecem quando esses dois músculos se contraem, os músculos intercostais externos e os músculos escalenos. Eu vou falar um pouco agora da inspiração forçada. Na inspiração forçada, eu vou ter a ação de um músculo acessório, que nós chamamos, que é o músculo esternocleidomastoide. Ele vai ser responsável por levantar o meu osso aqui, o externo, aumentando assim o volume da caixa torácica. E então, eu também, além do músculo acessório da inspiração, eu vou ter ainda a ação dos músculos já falados por mim, os músculos escalenos, os intercostais externos e o diafragma. Então, vamos falar um pouco agora da expiração. A expiração, sendo natural, é um processo passivo, certo? Então, é um processo passivo quando ele ocorre de forma natural. Com a expansão que ocorre na inspiração, os músculos da inspiração tendem agora a se relaxar. Então, o diafragma relaxa e os músculos intercostais externos e os músculos escalenos também relaxam, de modo que o pulmão e a minha caixa torácica como um todo tendem a voltar às suas posições de equilíbrio. Agora vamos falar também da expiração, que ela pode ser ativa. Quando? Quando a minha expiração ela é forçada. Por exemplo, quando eu estou num exercício físico, fazendo exercício físico, eu faço a minha expiração forçada. Nesse caso, os músculos mais importantes são os músculos da parede abdominal, vai ser o músculo reto do abdômen, os músculos oblíquos externos, os músculos oblíquos internos e o músculo transverso do abdômen, além dos músculos intercostais internos, que tracionam as costelas para baixo, tá certo? Enquanto os meus músculos da cavidade abdominal, eles se contraem e a pressão intraabdominal aumenta, empurrando o diafragma para cima. Então, assim, dessa forma, o meu volume torácico vai diminuir, certo?
nesse caso, juntamente com eles, eu tenho os músculos intercostais internos, que tracionam as costelas para baixo e para dentro, produzindo nas costelas o mesmo movimento em alça de balde, só que em direção contrária àquela dos músculos intercostais externos na respiração, tá certo? Então, só lembrando, durante o repouso, a inspiração é ativa e a expiração é passiva. A minha segunda pergunta é: quais são as propriedades elásticas do pulmão e da parede torácica? Vamos falar primeiro do pulmão, ok? O pulmão é composto por fibras elásticas que o torna capaz de se distender no momento da inspiração e de se retrair ao seu volume de repouso durante a expiração. Daí tiramos duas propriedades, a complacência e a elastância. A complacência é a capacidade que o pulmão tem de aumentar o seu volume quando há uma variação de pressão exercida sobre ele. Um pulmão muito complacente é aquele que, com uma variação pequena na pressão, varia muito o seu volume. Já um pulmão um pouco complacente, ao contrário, é aquele que necessita de grande variação de pressão para variar pouco em volume. Já a elastância, também chamada de elasticidade, é o inverso. É a habilidade de retornar à posição de repouso após ser estirado. Imagine então um pulmão cheio de mola, que precisa de pressão para ser esticado. Isso se refere à propriedade da complacência. Então, no meu caso, tá aqui o meu pulmão na complacência. Então, a minha mola é estirada, aumentando o volume do meu pulmão. E aí, quando eu retiro essa pressão que estica a mola tende a voltar ao seu estado natural. E essa propriedade é chamada de elastância, representada aqui pelo meu pulmão com a letrinha A, tá certo? Aí você pode pensar que se o pulmão distender fácil, ou seja, a complacência for alta, ele então retrai facilmente, ou seja, a elastância também é alta. Só que isso não é verdade. Um pulmão pode ter alta complacência e baixa elasticidade, o que significaria um pulmão que insufla fácil na inspiração, mas na expiração tem dificuldade de desinflar e expulsar ar para fora. Mas a complacência não se determina só pela presença de fibras elásticas, mas também a influência da tensão superficial. Essa propriedade surge porque a atração entre as moléculas de líquido é mais forte do que a atração entre as moléculas de líquido de gás dentro dos alvéolos. Essa força que as moléculas de líquido que recobrem os alvéolos exercem tende a dificultar a expansão do alvéolo, pois atua no sentido de diminuir o seu volume. Então eu vejo que a minha seta aqui, a direção da tensão superficial, é contrária à direção dessa seta que mostra a expansão do meu alvéolo. Então, a relação da tensão superficial com a complacência é: quanto maior a tensão superficial do líquido, menor a complacência do pulmão. Nesse ponto surge uma substância importante, que é o surfactante, que é produzido pelas células alveolares tipo 2. Essa substância age quebrando a tensão superficial, o que aumenta a complacência, impedindo que os alvéolos colapsem. Então aqui eu tenho a ação do surfactante. Observe que a minha seta, que mostra a tendência da tensão superficial contrária à de expansão do meu alvéolo, a minha seta agora está mais fina, está menorzinha. Por quê? Porque a tensão superficial foi quebrada pela ação do meu surfactante. Passado o pulmão, vamos falar um pouco da caixa torácica, que também é elástica, mas só que agora a tendência é de se expandir, ao contrário do pulmão. Essas duas tendências precisam estar em equilíbrio, ou seja, a elasticidade da caixa torácica, representada aqui por essa setinha, que mostra aqui a expansão, certo, do meu pulmão, tem que estar em equilíbrio com a minha elasticidade pulmonar, que está representada aqui por essa outra setinha, em que eu tenho a minha tendência à retração, ao colapso do meu pulmão, certo? Então, sem as condições necessárias, o pulmão se colapsaria e a parede torácica se expandiria, se essas duas tendências ocorressem na sua maneira natural, certo? Mas então, qual é a condição que levaria ao meu equilíbrio? Essa condição é o espaço intrapleural. Esse espaço intrapleural, que é a minha cavidade pleural,
ao líquido pleural. A coesão exercida pelas moléculas de água dentro da cavidade resiste à tendência de separação do pulmão da caixa torácica. Como as paredes dessa cavidade, pulmão e caixa torácica, querem se distanciar, a pressão encontrada é negativa. Dessa forma, eu impeço que as pleuras se descolem uma da outra e que o pulmão se colapse ao mesmo tempo em que a parede torácica se expande. Eu posso provar isso num caso de pneumotórax, em que eu tenho, por exemplo, uma perfuração com uma faca, a cavidade pleural perde sua pressão negativa se igualando com a pressão atmosférica e acontece o que ninguém quer, o pulmão se colapsa enquanto a parede torácica se expande, porque essas duas, que no caso seria a caixa torácica bem aqui e o pulmão, não estariam mais aproximados pela minha propriedade da cavidade pleural que está entre as duas, bem aqui. Então agora vamos para a terceira questão, que é: quais as forças e pressões atuam durante a respiração? Antes de citar e explicar cada força, precisamos dar uma olhada em algo primeiro, a lei de Boyle. A lei de Boyle se baseia na seguinte equação: pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Daí podemos tirar algo bem norteador na mecânica da respiração. Ao aumentarmos o volume, a pressão diminui. Isso é importante porque a mudança em gradiente de pressão causa um fluxo de ar, uma vez que o ar sempre se movimenta de um espaço de alto gradiente de pressão para outro de baixo gradiente de pressão. Dito isto, vamos lá. Atuando sobre o pulmão, existem duas distintas forças que, quando combinadas, determinarão se ocorrerá inspiração ou expiração. A primeira das pressões é a pressão alveolar, a que é encontrada dentro dos alvéolos. A pressão alveolar, em geral positiva, faz com que a estrutura do alvéolo tenda a colabar, ou seja, se fechar. No caso, eu vejo aqui a direção da seta, ela está voltada para dentro do alvéolo. Isso mostra que a tendência da pressão alveolar é a de colapso do alvéolo. Há um determinante importante para o valor da pressão alveolar, que é o tamanho do alvéolo. Por que eu falo isso? Devido à fórmula da lei de Laplace. Vamos destrinchar um pouco essa lei. Então, a lei de Laplace é o quê? É a pressão alveolar, que é igual a duas vezes a tensão superficial sobre o raio. O que nos leva à conclusão: o raio, ou seja, o tamanho que eu posso inferir como o tamanho do alvéolo, é inversamente proporcional à pressão alveolar. Daí tiramos que quanto menor o alvéolo, maior será a pressão alveolar. Isso seria prejudicial durante a respiração, porque nos alvéolos muito pequenos, a pressão alveolar seria muito grande. E com a pressão alveolar muito grande, eu não vou permitir a entrada de ar para aquele alvéolo. Isso seria prejudicial para a minha respiração, concorda? Então entra o nosso herói surfactante, que já foi falado anteriormente, que quebra a tensão superficial. Quebrando a tensão superficial, eu diminuo a pressão alveolar e eu facilito a entrada de ar. Beleza? A segunda pressão que existe é a pressão intrapleural. A pressão intrapleural, a gente já falou um pouquinho dela, mas vamos aqui mostrar de novo que é uma pressão negativa, certo? Que seria essa pressão aqui na cavidade pleural entre as duas pleuras, a pleura colada ao pulmão, que é a minha pleura visceral, e a minha pleura colada à caixa torácica, que é a pleura parietal. Então, essa pressão aqui é negativa. Vimos a importância da pressão intrapleural na questão 2, certo? Quando a gente falou sobre pneumotórax. Então, a combinação dessas duas pressões é conhecida como pressão transpulmonar, que é dada pela fórmula: pressão transpulmonar é igual a pressão alveolar menos pressão intrapleural. Ela é, portanto, a diferença de pressão entre o interior dos alvéolos e a superfície do pulmão. Concluindo, quanto maior a pressão transpulmonar, maior a quantidade de ar que entra nos pulmões. Então, finalmente, quarta questão. Qual é a sequência de eventos da respiração? Vamos então por partes. Vamos começar pelo momento imediatamente antes da inspiração, em que
a minha glote vai estar aberta e por isso não há nenhum fluxo de ar para dentro ou fora dos pulmões. Por quê? Porque as pressões na árvore respiratória estão iguais à da atmosfera. Então, não há nenhum fluxo de ar para dentro ou para fora. Devemos lembrar que a pressão intrapleural não se inclui nessas pressões da árvore respiratória. Então, ela continua negativa. O exato valor é de menos 5 centímetros de água. Então, vamos falar agora do momento durante a inspiração. Com início no movimento inspiratório, eu vou ter a contração do diafragma juntamente com a contração dos músculos intercostais externos e os músculos escalenos, o que vai me levar à expansão, ou seja, o aumento da cavidade torácica, o que vai me permitir o influxo de ar. Então, nas minhas variações de pressão, eu vou ter o seguinte: a minha pressão alveolar, ela vai passar de 0, ou seja, de igual à da atmosfera, da pressão atmosférica, para menos 1 centímetro de água. Porque o meu volume aumentou e quando eu lembro da minha fórmula de Boyle, da minha lei de Boyle, quando eu tenho o aumento do volume, a minha pressão vai ter que diminuir. Então, bem aqui, observe que a minha pressão alveolar diminuiu. Apesar de pequena, essa diminuição é suficiente para promover a entrada de aproximadamente meio litro de ar para o interior dos alvéolos. É importante lembrar que a pressão intrapleural também cai durante a inspiração. Observe aqui, ó, a pressão pleural também cai e vai para menos 7,5 centímetros de água. E isso por quê? Porque conforme o pulmão se expande, a sua retração elástica também aumenta. Então, as direções estão opostas na cavidade pleural. Então, uma pressão exercida ali dentro da cavidade pleural vai diminuir, tá certo? Muito bem. Agora, vamos para a expiração. Durante a expiração, eu tenho o relaxamento do diafragma, o relaxamento dos músculos intercostais externos e dos músculos escalenos, que vai me levar à contração da cavidade torácica. Então, o meu volume da caixa torácica vai diminuir, o que me permite o efluxo de ar. Vamos, então, verificar as alterações de pressão. Nesse caso, como eu estou reduzindo o volume da caixa torácica, eu, então, vou ter um breve aumento da pressão alveolar. Esse breve aumento para a pressão alveolar a leva para mais 1 centímetro de água, o que, conseguinte, causa a expulsão de 0,5 litro de ar, que foi aquela quantidade inspirada. Além disso, a minha pressão aqui intrapleural, retorna ao valor de menos 5 centímetros de água em decorrência da aproximação entre as pleuras, certo? A minha aproximação entre as pleuras leva ao meu aumento da pressão pleural e que leva ao valor de menos 5 centímetros de água. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada nessa figura aqui, que resume tudinho. Vamos lá. Aqui, imediatamente antes da inspiração, você observa que o volume pulmonar é 0, ou seja, é aquela quantidade normal de ar que tem no pulmão, e eu vou ter a minha pressão alveolar também igual a 0, porque a glote está aberta e a pressão alveolar é igual à pressão atmosférica. E eu vou ter a minha pressão intrapleural menos 5 centímetros de água, certo? Negativa, como ela sempre é negativa. Quando eu começo a minha inspiração, o volume pulmonar aumenta, tá certo? Como o volume pulmonar aumenta, na verdade, o volume da minha caixa torácica toda aumenta, eu vou ter a diminuição da minha pressão alveolar
para menos 1 centímetro de água, e a minha pressão intrapleural também vai diminuir agora para 7,5 centímetros de água. Observe que depois a minha pressão alveolar começa a aumentar de novo. Por quê? Porque está entrando o ar, gente, aqui. Está entrando o ar no pulmão, então a pressão alveolar começa a aumentar novamente. Observe que a pressão transpulmonar aqui, ó, é maior. Como a pressão transpulmonar aqui é maior, então eu vou permitir a entrada de ar, que eu tenho mais ar no meu pulmão. Começando aqui a expiração, eu vou ter o meu volume pulmonar diminuindo, porque meus músculos todos estão relaxando. A minha pressão alveolar, então, aumenta, porque o meu volume da caixa torácica está diminuindo. Com a pressão alveolar está aumentando, então vou ter a expulsão de ar. Com a expulsão de ar, a minha pressão alveolar volta aqui ao zero, certo? Como estava bem aqui no início. E a pressão intrapleural vai aumentar, voltando ao seu estágio normal, que é de menos 5 centímetros de água, tá certo? Você observa que a pressão transpulmonar aqui, no caso, ela vai ser menor. Tá vendo aqui, ó? Como a pressão transpulmonar é menor, eu não vou ter mais ar no pulmão. Não no sentido de não ter ar nenhum, vai ter menos ar no pulmão do que quando havia na inspiração. Então, pessoal, agora que já respondemos as nossas 4 perguntas sobre a fisiologia da respiração, vamos dar uma pequena revisada no que vimos hoje. Primeiro, aprendemos sobre os músculos usados na inspiração e na expiração e quais são as suas funções nesses processos. Logo depois de falarmos sobre os músculos, conversamos sobre as propriedades elásticas do pulmão, aprendemos sobre a complacência, elasticidade e sobre as propriedades da parede torácica. A nossa terceira pergunta tratou sobre as forças que agem sobre o pulmão na hora da respiração. E por último, vimos a sequência de eventos da respiração normal, entendendo o passo a passo do que acontece no pulmão e na caixa torácica durante esse evento. Esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor quanto aos principais eventos e pontos da fisiologia da respiração. O PET Medicina agradece a sua atenção e deseja um bom estudo. E não esqueça de conferir os nossos outros vídeos do Projeto Desenrola. Nos vemos lá, tchau!